Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, hoje dia 22/6 aí de 2020, às 11h30 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum, e não poder deixar de ser agora agradecer que somos 927 inscritos aqui no canal, meu irmão. É um pump aí sinistro de um dia pro outro aí no número de inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente crescer juntos, beleza, galera? Tamo junto. Então, assim, de ontem para hoje foram 17 inscritos, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí, sem palavras, realmente não tem nem não tem como eu agradecer aqui tudo isso que vocês estão dando essa força aí para poder a gente seguir aqui, beleza, galera? Então, primeiro de tudo, se inscreve no grupo do Telegram, acessa aí, acessa o grupo das baleias, meu irmão, só tem gente esperta, a gente trocando ideia aí sobre protocolos de FAS, é lá que a gente vai poder marcar também as videoconferências aí para poder a gente trocar uma ideia mais pessoal aí sobre algum tipo de protocolo ali que você tem alguma dúvida. Então, meu irmão, tamo junto. Entra lá no grupo do Telegram, é muito importante que a gente faça esse tipo de movimento, beleza? Tamo junto, vamos crescer essa comunidade de DeFi aqui no Brasil, tamo junto. Então, meu irmão, vamos nessa aí, partir aqui para a nossa notícia de hoje aí. A gente vem primeiro para um artigo aqui que saiu no Decrypt, né, um site que a gente acompanha bastante aqui de criptomoedas, né? Então a gente vem ver que exatamente aqui ele vem dizer que o cash is king, né, que o dinheiro é rei, e que os bancos americanos nunca tiveram tanta liquidez depositada na história, né, galera? Então é bem interessante a gente refletir um pouco sobre isso também, entender que never been so high, deposit has never been so high. Então significa o quê? Que somente em abril a gente teve aqui 865 bilhões de dólares aí depositados nas contas bancárias lá nos Estados Unidos. Isso, galera, pode parecer uma coisa muito boa, os bancos estão com liquidez abundante, não vai ter risco de crédito, de liquidez no banco e tal. Só que, por outro lado, a gente tem que entender que esse dinheiro ele está parado, né? Esse dinheiro está parado e as pessoas estão lá com esse dinheiro no banco. E isso significa o quê, né? Inclusive tem um americano aí que eu sigo que é bastante inteligente aí no meu modo de entender, né? Que é o Mike Maloney, né? Ele fala bastante sobre esse movimento. Ele já vinha comentando que esse tipo de coisa, né, esse tipo de movimento aqui nos mercados poderia acontecer. O número de depósitos de dólares nas contas bancárias dos bancos americanos aumentar, né? E simplesmente isso daí pode trazer um negócio muito perigoso que é chamado de inflação. Por quê? Por que isso pode acontecer? Porque simplesmente esse dinheiro está aqui, ó, na beirada, ele está ali de lado. As pessoas estão temerosas aí com o que pode acontecer. A produtividade lá nos Estados Unidos caiu bastante, né? A gente já viu que a produtividade realmente tá bem baixa, né, galera? A gente chega a ver índices de produtividade, né, o desemprego nos Estados Unidos aumentando de forma gradual, né? Então é bem interessante a gente entender que esse tipo de movimento está acontecendo. E simplesmente outra notícia aqui agora do Market Insiders, né, falando que a gente tem 4,6 trilhões de dólares aí que estão depositados em market funds, né, em money market funds, né, que são fundos de dinheiro, né, fundos monetários, né. Então, quando você investe o seu dinheiro em um fundo monetário, em um fundo cambial conhecido aqui no Brasil, a gente simplesmente está deixando ali com um certo nível de pares de moedas ali para poder estar trazendo estabilidade ali para o nosso capital, né? Então, o que é que os market funds aí, o que é que esses money market funds aí fazem, né? Esses fundos cambiais fazem. Eles simplesmente pegam o seu dinheiro que você deposita lá e compram bonds, né?
de especulação de curto prazo, bonds de governo, né, títulos de dívida de governo. Aqui no Brasil a gente tem bastante conhecido aí como o Tesouro, né, o Tesouro Direto. É isso que esses tipos de fundo fazem quando você investe o seu dinheiro. E esse tipo de rentabilidade dentro dos fundos é muito pouco, muito baixa, né? E simplesmente não está mais nem protegendo a galera da possível inflação que venha a aparecer no mercado, né? Por quê? Porque as taxas de juros cobradas e também taxadas pelos bancos centrais são muito baixas, né, galera? O tempo não tem mais valor, entendeu? Então, quando o tempo não tem valor, aí fica um negócio totalmente incerto, né? Por quê? Porque os investidores não conseguem se programar, porque eles não têm como ver um horizonte ali de longo prazo com um retorno interessante sobre o capital que ele vai aportar, entendeu? Então é bem interessante esse movimento que está acontecendo no mercado, muita gente depositando dinheiro nas contas bancárias, em fundos de dinheiro, né, fundos cambiais, e simplesmente esse dinheiro ele está fora de ativos, né? Então a galera tem essa visão ainda de que com tudo isso que está acontecendo, com essa impressão de dinheiro em massa de todos os bancos centrais, né, do mundo, a galera tem essa visão que flight for quality, né, que ir para um ativo de qualidade significa ir para o dólar, né? E simplesmente a gente vê que lá nos Estados Unidos a produtividade está bem baixa, né, galera? Então esse tipo de coisa é perigosíssimo para quem tem muito dólar no bolso, né? Quem tem muito dólar em si no bolso. Se você não tem ativos, né, se você não tem ouro, se você não tem prata, se você não tem ações, se você não tem Bitcoin, se você não tem ativos de um portfólio global, né, se você não tem esse tipo de classe de investimentos, né, se você não tem um conhecimento de base para poder fazer uma defesa ali das suas posições, por exemplo, utilizando opções, se você não tem esse tipo de noção, de realmente conhecimento de base sobre os instrumentos financeiros, você pode estar num grande risco aí segurando dinheiro, né? Segurando dólares, segurando euros, segurando real. Então, por quê? Porque simplesmente por tudo isso que a gente vem comentando aí, dia após dia, né? Inclusive eu falei bastante na live aí que eu comentei, que eu fiz sábado, de comemoração dos 900 inscritos aqui no canal. A gente comentou bastante sobre um negócio chamado Cantillon Effect, né? Então, esse efeito Cantillon é justamente isso, essa impressão de dinheiro em massa que os bancos centrais, né, os governos estão fazendo, né, e para poder tentar fazer um rescue, né, fazer ali um resgate da economia, simplesmente pode causar um negócio sinistro, né? E aqui a gente tem um artigo da Bloomberg Opinion, né, que ele simplesmente fala aí como esse possível crash do dólar que vai vir está se desenrolando, né? Está se desenvolvendo, e simplesmente esse argumento aqui, quem está falando é a própria Bloomberg, né, galera? Esse argumento do dólar realmente perder valor faz um pouco de sentido, né? A própria Bloomberg aqui falando, e simplesmente aqui na notícia eles falam que o forecast, né, a previsão aqui da própria Bloomberg é que o dólar venha a perder 35% de valor comparado aos seus pares ali, né, de negociação primária, né? Então é bem interessante vocês terem noção de que tanto o dólar quanto o euro, quanto qualquer tipo de moeda fiduciária que você tem hoje, ela pode estar em um grande risco aí a partir do momento que esse dinheiro aqui voltar a circular, porque até agora a money velocity, né, a velocidade com que o dinheiro está se movendo de um lado para o outro, está muito baixa. Por quê? Porque a produtividade está baixa. Quando a produtividade está baixa, a gente tem esse tipo de coisa, o dinheiro não circula. E quando esse dinheiro que está parado na mão de muitas pessoas aí dentro dos bancos, né,
voltar a circular, voltar a ser gasto, quando a produtividade voltar à tona, a gente tem um possível cenário de inflação aí, o que a própria Bloomberg diz que a gente pode ter uma queda, né, um 35% decline, né, de queda no valor do dólar, né, galera? Então vamos ficar ligado aí, né, galera, que a gente só traz a opinião de algumas coisas, né, algumas pessoas aqui, algumas notícias do mercado que a gente acha interessante. Então é bem importante você entender por que que o Bitcoin, por que que o ouro são moedas, né, que você pode confiar e o dólar não, né? Por quê? Porque simplesmente a qualquer momento que algumas poucas pessoas decidirem, eles podem inflacionar, né? Eles podem aumentar a base monetária, tanto do dólar, tanto do euro, tanto do real. Desculpa aí, galera. Tanto do dólar, tanto do euro, tanto do real. A qualquer momento, eles só precisam apertar um botão e pum, amanhã vai ter mais 5 trilhões de dólares no mercado. Entendeu? Então, se você tem ouro físico na sua casa, se você consegue entender que é difícil de se ter ouro, principalmente aqui no Brasil, e principalmente é difícil de você ter grandes quantias de ouro dentro da sua casa, né? Porque você não tem confiança no próprio Estado, você não confia nem se você vai ter a segurança de fazer aquilo ali, porque realmente você não tem essa capacidade de dar a segurança como que eu acho que você queria dar para os seus ativos, né? Por exemplo, você ter ouro na sua casa, você pode simplesmente ser roubado, né? Entrar um ladrão na sua casa, você ser roubado, o Estado não tá nem aí para você, tá ligado? Então, a maneira mais segura que a gente tem hoje para poder realmente tá entendendo isso que está acontecendo, né, galera, é justamente sair desse mercado do dólar, sair desse mercado de moeda fiduciária. Você entender que você tem que ter exposição a ouro, você tem que ter exposição a prata, você tem que ter exposição a Bitcoin, principalmente porque é aí que você consegue ter boa parte do seu capital, se você entender a tecnologia, né, se você entender como que o Bitcoin foi feito para ser transacionado, né? E simplesmente você vai entender que no caso do Bitcoin você pode ter a quantia que você quiser dentro da blockchain. Você só precisa ter um set de palavras ali, né, as palavras privadas, a sua private key, que você vai ter ali a quantia que você tiver aí na sua riqueza. E você pode transportar isso para qualquer lugar, né, bem mais simples do que até o próprio ouro. Você não tem como levar, por exemplo, vamos supor que algum dia na sua história você se torne milionário. Como é que você vai pegar 2, 3, 4, 5 milhões de dólares em ouro, vai botar nas costas aqui e vai pegar um voo? Isso não acontece, galera. Agora, se você tiver as suas palavras, se você tiver a sua ledgerzinha, se você tiver a sua capacidade de entender a tecnologia do Bitcoin e para que ela foi criada, você simplesmente consegue se proteger e levar todo o seu capital, se você quiser, de uma vez, para onde você quiser ir. Então você tem a liberdade hoje de poder escolher aonde você quer ficar, porque você pode transportar a sua própria riqueza. Então, esse motivo aqui por si só, ele já é um motivo bem interessante para poder a gente estar entendendo que o colapso do dólar e de outras moedas fiduciárias, ele é apenas uma questão de tempo para que aconteça, né, galera? Então vamos ficar de olho no mercado. A gente tem coisas bem interessantes aí. A gente tem falado bastante também aqui do mundo DeFi sobre o protocolo Compound, né? Inclusive ontem eu falei sobre yield hacking, né? Sobre como você pode atingir yields que antigamente não era possível, mas também envolve riscos. Então, se você quiser assistir, assiste lá o vídeo de ontem, que tem bastante conteúdo interessante. Então, aqui no Twitter, a gente vê aqui um tweet aqui desse DAOmaker, né? Que é um cara aqui da comunidade aí, né, e das criptomoedas, e simplesmente ele trouxe aqui uma notícia falando sobre capital flight, né, from centralized lenders to compound, ou seja, a gente tem um voo de capital tirando capital, né, que estava travado em protocolos centralizados de mercados monetários,
que funcionam exatamente como compound, onde você pode emprestar e pegar emprestado o valor, e simplesmente esse capital que estava travado dentro de protocolos centralizados está voando para dentro do compound, porque simplesmente a galera está indo atrás de minerar, né, de farmar o comp, né, que é dessa forma, utilizando o protocolo compound, que você vai conseguir ter acesso aos protocolos, aos tokens de governança do protocolo compound, né, o chamado comp. Então aqui tem uma transação bem interessante aí, a galera fazendo aqui depósitos, né, de vários milhões aqui de dólares aqui no compound, e a galera realmente tirando, por exemplo, aqui da Nexo, né? Inclusive o Lalo lá da Escola Cripto, ele gosta aqui da Nexo, ele faz lá as transações dele na Nexo, mas eu acredito que em algum momento ele vai transacionar também e fazer esse capital flight, né, para o compound, né, galera? Então vamos ficar ligado, né, galera? As coisas que são descentralizadas, elas tendem sempre a ser mais valiosas com o passar do tempo, né? Então a gente tem aqui o nosso CoinGecko, a gente vai analisar como é que anda aqui a movimentação do mercado total de criptomoedas hoje na casa de 272 bilhões de dólares. A gente tem uma altinha de 1,7% aqui nas últimas 24 horas. O volume deu uma disparada sinistra total. A gente viu ontem aqui na live, aliás, na live não, no vídeo que eu gravei para vocês, simplesmente que o volume estava na casa dos 35 bilhões. Olha aí que volume louco hoje aqui na casa dos 162 bilhões de dólares, galera. O volume deu realmente uma acentuada forte no mercado, né, galera? Então a gente vê aqui o Bitcoin com 64% da dominância e o Ethereum dando uma ganhadinha, né, de dominância de ontem para hoje também, aqui com 9,74%, voltando aí às suas máximas dos dias anteriores. Então é bem interessante a gente ver que o Bitcoin está na casa dos 9.460 dólares, já são 1,3% de alta aí, o mercado se movendo de lado praticamente, né? A gente sabe que 1% para cima, 1% para baixo no Bitcoin é só assim, no mercado de criptomoedas como um todo, né? Então o Ethereum vem outperformando aí hoje com 3,8% em dólares, ou seja, você pega essa quantia, diminui por essa e você vai ter o retorno em cima do Ethereum, em cima do Bitcoin, né? O retorno do Ethereum em cima do Bitcoin. Então são 238 dólares aí agora no momento para o Ethereum e simplesmente a gente vem ver que está um movimento bem interessante, né? São 3,8% de alta, 26 bilhões no seu cap, o Bitcoin também chegando a 174 bilhões de cap aí no mercado. Destaque aí também para Synthetix, mais 2% aí de altinha, chegando a 1,44, e Link hoje com 4,4% de alta aí, chegando a 4,35 portfólios, sempre agradecendo, né, galera, as opções que a gente escolheu. E assim, a Kyber Network aqui, o único destaque negativo, com a quedinha de 1,1%, ou seja, de boa total. A gente vem direto aqui para o gráfico do Bitcoin de longo prazo, né? A gente sempre tem essa visão um pouco mais de longo prazo, tirar o zoom assim de fora do mercado, a gente entender como funciona, que o preço demanda de tempo para poder ele se movimentar dentro do próprio gráfico diário, né? Então a gente tem que entender que é dessa forma que a gente tem que visar os mercados se a gente quiser ter mais lucro do que mais percas, né? A não ser que você seja um trader fenomenal, seja um cara que é fora da curva e está ganhando dinheiro aí adoidado, fazendo aí suas operações no curto prazo. Então, se você for desse tipo de pessoa, eu acho que você está perdendo seu tempo, você tem que mandar o seu currículo aí das suas operações lá para o Morgan Stanley, né? Então lá para o JP Morgan, para poder fazer trade para os caras, né? Porque aí você vai ter acesso a muito mais capital e vai ganhar muito mais dinheiro. Então, se você é um pobre mortal como eu, você volta para a realidade e entende que para você ter retornos exponenciais no movimento do mercado, você tem que aprender a utilizar tanto os fractais que a gente entende aqui na nossa análise gráfica. Por quê? Porque você consegue identificar pontos de entrada para longo prazo de maneira bem simples, quando você utiliza os fractais de curto, de médio e de longo prazo, né? Então é bem interessante a gente entender que com os fractais você consegue perceber aonde o preço está
na tendência. Então isso é muito importante a gente entender. E simplesmente a gente está aqui acima de praticamente todos os nossos fractais aqui no momento da nossa análise, né? A gente sabe que o candle de hoje está bem interessante, ele está mostrando bastante força aqui e não quer nem vir testar essa região aqui de baixo novamente. A gente já tem um fractal, a gente já tem aqui um fractal de 72 períodos na casa aqui dos 8.846, que vai surgir como suporte ali também, quem sabe. Então a gente tem que ver como vai se comportar o preço, se ele vai chegar aqui nessa região, né? Se a gente vai demorar mais alguns dias aqui para esse fractal chegar mais próximo aqui do preço e aí ele vir fazer um teste para depois subir. Ou então, se agora mesmo no momento de hoje a gente já vai conseguir fechar acima do fractal de 50 períodos, que está na casa dos 9.412 dólares, na nossa linha marrom, é a nossa linha azul, fractal 21 períodos, hoje está na casa dos 9.536 dólares. Então é bem interessante o Bitcoin começar a fechar candles acima do fractal 21 períodos no gráfico diário, porque simplesmente a gente vai ter espaço para estar indo buscar novos patamares aqui de resistência, né? Se a gente vai ser dampado quando chegar na resistência de novo aqui da casa dos 10.500, 10.000 dólares, entre os 10.000 e 10.500 dólares, a gente não sabe, a gente só tem que preparar a exposição. Se você controla a sua exposição e está preparado para ambos os cenários, você vai dormir igual um bebê, tá ligado? Só passando talco ali, fica de boa, não sabe o que acontece, dorme mais tranquilo do que um grilo. Então, meu irmão, a gente tem visto aqui que os fractais já estão apontando para cima, né? Os de médio prazo já estão apontando para cima, e o único fractal que a gente tem na nossa análise que está apontando para baixo ainda é o fractal de 305 períodos, essa nossa linha azul clara que está aqui marcada no gráfico. Então, os outros fractais, inclusive os gigantescos, né, aqui o de 1.200 dias e o de 610 dias, estão apontando para cima com viés altista. Então, é bem interessante a gente entender também essa movimentação dos fractais. Um paralelo que eu sempre gosto de fazer é que a gente está aqui acima desse fractal de 305 períodos. Note o que foi que aconteceu quando a gente superou de vez, conseguiu achar suporte para poder superar esse fractal de 305 períodos. A gente teve um crescimento exponencial, onde o ativo saiu aqui da casa dos 5.000 dólares e veio bater na casa dos quase 14.000 dólares aqui em 2019, né, galera? Então a gente está acima dessa região fractal, que é muito importante que a gente continue, que hoje está na casa dos 8.470 dólares. Então, um teste também dessa região seria saudável, como a gente próprio viu aqui no anterior. A gente teve um movimento de saída do fractal, testou o fractal e depois superou. Então, a gente pode sim, a gente já pode ter visto esse teste. Na realidade, a gente teve um movimento de superação do fractal, testou o fractal, achou suporte, inclusive ao nosso suporte principal hoje no preço do Bitcoin, que está aqui na casa dos 8.150 até os 8.200 dólares aí, para ser mais exato, 8.259 foi o fundo anterior. Então a gente tem esse suporte bem importante. A gente também tem a confluência do fractal de 200 períodos hoje na casa dos 8.269 dólares, que também está muito próximo aqui dessa outra região fractal que eu comentei com vocês, e a gente simplesmente acha que o preço está se formando bem interessante aqui, ainda lateralizando. Já são, desde que a gente começou esse movimento aqui de lateralização, já são exatamente 54 dias que o preço anda de lado, né, galera? Então vamos ficar de olho, porque a gente não pode ficar impaciente no mercado, a gente tem que ter paciência, como o próprio Warren Buffett diz. O mercado ele tira o dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Então, se você tem paciência, e aí eu digo no amplo sentido, no sentido macro, você simplesmente consegue, possivelmente, né, não garanto nada para você, mas você que tem paciência pode ter um pouco mais de retorno do que quem não tem. Então vamos ficar de olho. O mercado para mim ainda continua bastante saudável, bastante interessante. A gente tem que ver como é que vai ser o fechamento de hoje aí. Se caso ele feche acima dos 50 períodos, né, acima dos 9.412, do jeito que está agora, ou então vai até acima do nosso 21 períodos, nos 9.535, é bem interessante mesmo aí, porque a gente tem espaço para recuar e voltar aqui a testar
as nossas resistências anteriores, né? Que eu já comentei com vocês. Então vamos ficar ligado. Bitcoin tá dando sopa e não vai ser por muito tempo, né, galera? Então vamos ficar ligado aí em tudo que está acontecendo. A gente tem um movimento bem interessante aí para tocar linha no barco, né? A gente vem direto aqui pro Ethereum também para analisar e ver como é que ele se comporta. E olha que interessante pra caramba, galera. Olha aí o Ethereum dando uma paulada hoje aí, achando bastante suporte. A gente viu o volume entrar lá na análise que a gente fez no CoinGecko e simplesmente a gente está vendo aqui que o Ethereum está tentando ficar acima até do nosso fractal de 21 períodos agora, no momento atual. A gente tem que realmente ver como vai ser o fechamento do candle, né, às 9 da noite aqui no horário de Brasília, e simplesmente a gente tem que entender que o fractal de 21 períodos hoje está nos 237 dólares. Então, se às 9 da noite você vê o fractal fechando acima desse patamar, 238, 250, aliás, 240, fechou ali, nessas regiões a gente vai ter realmente espaço para tentar buscar as máximas. E aí, galera, as máximas estão aqui nos 255 dólares. E se superadas, a gente tem espaço sim para poder vir buscar o nosso fractal de 1.200 períodos aqui no gráfico diário, que está na casa dos 296 dólares agora no momento. E aí, galera, é off to the races, né? Se a gente supera essa região fractal aqui, meu irmão, vai chover dinheiro para dentro do Ethereum, tá ligado, galera? Então vamos ficar ligado, não vamos perder as oportunidades, galera. A gente tem bastante suporte aí também, fractal 50 períodos aqui no Ethereum, na casa dos 220 dólares. A gente tem um fractal de 72 períodos na casa dos 209 dólares. A gente também tem um conglomerado aqui de fractais, o de 100 períodos, de 200 períodos, e o próprio 610 períodos também está aqui. 305 períodos estão todos aqui nessa região fractal da casa dos 180 dólares, né? 190 a 180 dólares aqui, tem um suporte importantíssimo para o preço do Ethereum. E com isso, galera, 927 inscritos aqui no canal, não dá nem para acreditar, já estamos completando essa barreira dos 1.000, e eu vou estar sorteando aí para vocês uma mentoria que a gente vai fazer, né, uma videoconferência que vai ser live para tirar as dúvidas de uma pessoa sorteada aqui pelo canal, beleza? Então, meu irmão, muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo até o final. Vocês sempre que ficam até o final recebem aí algum tipo de pimentinha no final, né, galera? Então, muito obrigado a todos vocês aí, sem palavras. Realmente aí o apoio de vocês é que faz a gente seguir aqui cada vez mais forte, beleza? Tamo junto. O mundo é de quem investe, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aí, ativando as notificações, deixando o seu like e também a sua opinião, que é bem importante aqui pra gente seguir. Tamo junto? Então valeu.